comecem, como eu sempre tenho trazido, para que vocês comecem a realizar mais financeiramente, nas relações e na saúde, é sabendo que precisa mudar. Qual é o meu PEC diante do meu trabalho como psicóloga? Qual é o meu PEC diante dessa meta de ser a melhor terapeuta? Qual é o meu PEC diante desta promoção que está aqui à minha frente no meu emprego, no meu trabalho? O que é que eu penso sobre isso? O que é que eu penso sobre mim? O que é que eu sinto? Eu sinto um nó na garganta, uma dor no estômago, um travar do meu corpo? Eu preciso ter consciência sobre as minhas emoções, o que o meu corpo diz. Eu preciso ficar presente e consciente para o que eu comunico verbalmente para o outro. Eu preciso perceber quais têm sido os meus comportamentos ou não. Não é? A primeira coisa, eu sempre conto para os meus mentorados, alunos que eu já vi que estão aqui, sabem dessa história, mas a minha mãe, ela tinha uma Brasília azul, a maior das Brasílias, a mais brilhante, a mais linda, que não era amarela, era azul. E ela amava aquela Brasília. Teve uma época da vida dela que ela perdeu a chave da Brasília azul. E ela tinha crenças de que se ela chamasse um chaveiro, nós que morávamos, eu, minha avó, minha mãe e os meus irmãos, sozinhos numa casa, ela imaginava que alguém poderia roubar aquela Brasília tão amada dela, que o chaveiro ia fazer uma cópia. Olha a historinha da mente da minha mãe, dentro da consciência dela, né? E entrar lá um dia e ia roubar a Brasília azul. Então, ela ficou muitos meses andando a pé, andando de ônibus, sem aquela super Brasília dela. Até que um dia ela encontrou a chave da Brasília. Estava dentro do bolso de uma calça dela. Meses para ela encontrar. Ela não tirava aquela Brasília da garagem. Por quê? Porque ela não sabia onde estava a chave. Traz essa situação para a sua vida. Se você não sabe a crença que precisa ser reprogramada, se você não tem consciência do seu PEC, se você não sabe o que é que seu corpo está te comunicando, como é que você vai tirar o carro da garagem? Como é que você vai realizar? Como é que você vai fazer mais? Se você não fizer o diagnóstico das suas crenças, se você não fizer o diagnóstico das crenças do seu cliente terapeuta, preste bastante atenção. Como é que você vai ajudar o seu cliente? Opa. Como é que você vai fazer esse cliente realizar mais? Como é que você vai fazer esse cliente virar a chave e tirar o carro da garagem? Então, o primeiro passo é: tome nota, terapeuta. Você primeiro, para destravar e poder destravar os seus clientes. Tome nota do seu PEC. Agora, tomar nota não é casar com o seu PEC. O que eu quero dizer? Não é para você focar nas crenças limitantes. Tem pessoas que começam a fazer, eu vejo isso principalmente no começo de um processo de mentoria individual comigo. Os meus clientes, os meus mentorados, eles ficam focando na crença. E onde você colocar sua consciência, a sua energia, mais do mesmo você vai trazer para a sua vida, para o seu campo. E mais sofrimento. Se eu identifico uma crença limitante, por exemplo, lá na minha história, onde minha mãe me falava, onde minha avó me falava, eu fico só remoendo aquela fala, como uma das falas da minha avó era: você não pode ficar se olhando no espelho e se sentir bonita, porque isso é pecado. Deus não gosta disso. Se eu identifico que esse é o meu pensamento, porque era uma fala da minha avó, se eu foco nisso o tempo inteiro, eu não saio do lugar. É para identificar, terapeuta, prestem bastante atenção, você vai ajudar o seu cliente a identificar, mas o foco dele tem que estar na realização, no que é que ele quer. Você tem que trazer clareza para esse cliente. Você tem que ajudar ele a ter mais especificidade. Ele precisa colocar, ajustar o cérebro dele, o foco dele no que ele quer realizar. Você precisa, terapeuta, ensinar o seu cliente, por exemplo, a estimular um sentimento de alta frequência como a gratidão. Porque quando tem gratidão, não tem ego. Quando tem gratidão, não tem limitação. É como água e óleo. Dentro da lei das polaridades, quando eu estou na polaridade da gratidão, não cabe limitação.
Não cabe pensamentozinhos, historiazinhas, por quê? Neurologicamente eu estou estimulando o meu sistema dopaminérgico, o meu hipotálamo, que está diretamente ligado à minha confiança, aos pensamentos mais positivos sobre a vida. Então, ajude o seu cliente a ajustar esse foco todos os dias. Ensine o seu cliente a ativar a gratidão. Não a gratidão clichê. Hashtag gratidão. Não. A sensação de fato, o sentir de fato, o ajuste de fato do seu foco.